vocês que estão aí nos assistindo, estão conhecendo o canal da Nova Acrópole agora, então convido para que vocês se inscrevam e também ativem as notificações, pois semanalmente nós teremos aqui conteúdos em vídeo e também temos os nossos conteúdos em áudio, os nossos podcasts, que vocês podem ouvir por aqui também no nosso canal e, obviamente, nos tocadores de podcast. Vamos agora, então, antes de começarmos o nosso ciclo, assistir um vídeo produzido pelo Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin sobre o nosso homenageado. Karl-Heinz Oswald, artista demais. Perante a sua obra mais recente realizada para o Comitê Olímpico Internacional, modelou o jovem barão Pierre Fred de Coubertin. Esse historiador e pedagogo, que tornou célebre em todo o mundo o esporte como uma alegria intensa do esforço e que, todavia, é conhecido como o mais célebre desconhecido da história. Coubertin morre em 2 de setembro de 1937, em Genebra. Aos 74 anos, ele deixa como herança ideais, visões, 11.000 artigos, 34 livros e 5 anéis. Sobre os fundamentos filosóficos do olimpismo moderno, Pierre de Coubertin disse, em 1935, numa mensagem radiofônica: Célébrer les Jeux olympiques, c'est se réclamer de l'histoire. Aussi bien, c'est elle qui pourra le mieux assurer la paix. Demander au peuple de s'aimer les uns les autres n'est qu'une manière d'enfantillage. Leur demander de se respecter n'est point une utopie. Mais pour se respecter, il faut d'abord se connaître. Para Coubertin, a herança grega engloba tudo. Olímpia significa para ele a cultura do corpo treinado para a proteção da pátria, aspiração à beleza, saúde e alegria de viver pelo, como ele escreve, equilíbrio harmonioso entre corpo e alma. Não tenham medo da perspicácia. Deixem passar os seus olhares sobre o horizonte distante, na natureza e na história. É neste ponto que o homem recebe força para agir. Estes são os meus votos para vocês todos, para as gerações futuras, para as comunidades no esplendor claro da luz e também para os que ainda permanecem no escuro. Mantenham-se firmes em cima dos cavalos, rapazes, e depois vamos, com coragem, através da neblina. E não tenham medo, o futuro pertence a vocês. Em Olímpia, no terreno da Academia Olímpica Internacional, no sopé do Monte Cronos, encontra-se um monumento comemorativo em homenagem a Coubertin, cujo coração foi sepultado em março de 1938. Bem, portanto, vimos aí esse vídeo dedicado a Pierre de Coubertin, produzido pelo Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. Quero convidar vocês também que chegaram agora, perderam o vídeo, vocês podem conferir o vídeo no canal no YouTube do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. Na descrição dessa nossa live também está disponível o link para o vídeo completo. Então vamos apresentar finalmente os convidados para esse terceiro ciclo Pierre de Coubertin, hoje recebendo o locutor do vídeo, o presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e coordenador de pesquisa em estudos olímpicos da PUC no Rio Grande do Sul, o professor Nelson Todi. Nelson, muito bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos, um prazer estar aqui mais uma vez nesse ciclo de palestras, fantásticos aí promovido
não só pela Nova Acrópole, mas também pela Escola do Esporte com o Coração. É um prazer estar com todos vocês. Boa noite. Boa noite, Nelson. E também a coordenadora da Escola do Esporte com o Coração, a professora Sara Fantin. Oi, Sara, muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigada, Pedro. Boa noite a todos. Também é uma grande alegria estar aqui junto com todos vocês, com o Nelson, podendo fazer essa homenagem e falar dessas ideias aqui com todos. Bem, você que está nos assistindo pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta no chat. Vamos ter um momento aí para justamente dialogarmos, então fique à vontade. A gente vai, mais tarde, ao longo da nossa live, abrir para esse momento de perguntas. Bem, hoje o tema é para que a gente possa falar da atualidade dos ensinamentos de Coubertin e o esporte nesse momento histórico que a gente está vivendo, em tempos de pandemia. Mas antes, Nelson e Sara, a gente viu um pouquinho do vídeo. Eu queria que vocês apresentassem um pouco de Pierre de Coubertin, principalmente para aqueles que estão chegando agora, já ouviram falar de Coubertin, mas não conhecem tão bem a história desse ser humano que faz um resgate muito importante, né, para a história do esporte, para a história da humanidade, por que não, né? Então, fiquem à vontade um pouquinho para falar sobre Pierre de Coubertin. Bem, eu acho, né, Pedro, e amigos que nos acompanham hoje, acho que a Sara também já tem essa percepção, né? Coubertin tinha muitas facetas, né? Mas acho que, acima de tudo, Coubertin era um grande humanista. E, diferente do que as pessoas podem pensar, Coubertin não teve como sua principal obra os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos talvez tenha sido a obra mais conhecida de Coubertin, afinal de contas, em pouco mais de 100 anos de história na era moderna, os Jogos Olímpicos têm um alcance global e massivo no que diz respeito à audiência, por exemplo, de pessoas que acompanham esse evento pelo mundo, né, através da televisão e hoje de tantas outras formas de mídias, né? Mas, acima de tudo, Coubertin buscava era o desenvolvimento humano através de uma filosofia que ele chamou de olimpismo. Bem, mas para que ele conseguisse levar adiante pelo mundo essa ideia de olimpismo, que busca justamente o desenvolvimento humano e o entendimento dos povos e das pessoas, ele precisava de uma ferramenta para comunicar essa proposta. Só que na época não existia televisão, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Zoom, não tinha nada dessas coisas. Então, ele pensou em um modelo usado na antiguidade grega, que os gregos usavam para reunir, né, todos aqueles povos que faziam parte do mundo grego, e não eram poucos, né? Então, eles faziam eventos, onde as pessoas se juntavam através de evento e ali eram promovidas questões culturais, filosóficas, políticas, esportivas, comungada por todos aqueles que estavam ali, e depois, quando eles voltavam para suas casas, eles levavam a mensagem, né, sobre tudo que tinha de novo da cultura grega. Bem, Coubertin, então, resgatou esse festival, essa ideia de festival, né? Ele reorganizou, digamos assim, os Jogos Olímpicos, só que agora não em escala de mundo helênico, mas uma escala global, para então, justamente, através dos atletas que participassem destes Jogos, as mensagens principais do olimpismo fossem levadas, né, para a casa de cada um desses atletas espalhados pelo mundo. Então, eu acho que esse é o ponto central do legado, digamos assim, desse personagem, como o vídeo fala, né, desse ilustre desconhecido, né? Ele criou o maior evento do planeta, que não é o maior evento esportivo, é o maior evento do planeta, ninguém sabe que foi ele, né? Mas por trás desse evento tem uma mensagem que é uma mensagem filosófica chamada de olimpismo. Acredito que, assim, além de um grande humanista, né, educador, como o Nelson falou,
também ele é conhecido como um grande idealista, né? Então, alguém que desde muito cedo carregava no seu coração um ideal de querer ajudar, né, os demais, de querer educar, poder contribuir com a educação da humanidade, né? Porque foi isso, no fim, que ele trabalhou, dedicou a vida inteira para fazer, dedicou todo o seu esforço de tempo de vida e de fortuna também, né? Importante que fique claro a sua dedicação para essa causa, né? Ele poderia ter tido uma vida tranquila, uma carreira militar, enfim, ter tido, como ele mesmo fala, ele abriu mão de muitos interesses pessoais, mas porque tinha essa concepção dessas ideias do que seria o ideal de vida humano, né? Então, e onde resgatar esse ideal de vida humano, né? Ele tinha essa formação helênica, esses princípios dessa tradição da cultura grega muito vivo também na sua formação, e foi lá beber dessas fontes, então, foi lá fazer esse resgate, de trazer de volta à tona com uma estrutura, um sistema de como, então, viver um ideal olímpico, que foi, então, porque em Olímpia, né, segundo a tradição para a cultura grega, onde esse espírito de como seria o ideal de vida humana se manifestava, se concretizava com maior ênfase, né? Onde, então, os gregos podiam demonstrar o seu valor de como viver como seres humanos, né? Que não só como a cultura grega, mas tantas outras culturas vamos falar que um ser humano, um ideal de vida humana é viver buscando desenvolver nossas virtudes, né? Viver de acordo a valores humanos, valores atemporais. Então, essa foi uma grande ideia que sempre inspirou Coubertin e esteve presente até o fim da sua vida, onde ele dedicou, então, todo o seu esforço, a sua entrega, o seu esforço, inclusive, como ele mesmo, então, vem trazer, faz esse resgate, né, dessa alegria de se esforçar por aquilo, por a gente ter dado o nosso melhor, por a gente ter vivido de acordo aos nossos princípios humanos, nossas virtudes, e então, por isso, ele também é um grande idealista, um grande educador, que contribuiu muito para essa formação humana, esse desenvolvimento humano através do esporte. Muito interessante, vocês falaram sobre o aspecto do olimpismo, né? Esse ideal olímpico, e o vídeo ali fala sobre para que a gente possa respeitar o outro, e talvez esse seja um dos aspectos do olimpismo, é preciso que se conheça o outro, porque para que eu seja amigável ou amável com o outro, antes eu preciso respeitá-lo, né? E eu queria ouvir um pouquinho vocês falarem sobre esse aspecto do ideal olímpico. O que é um ideal olímpico? E é possível que a gente consiga medir isso na nossa vida prática, sejamos nós atletas ou não? Olha, Pedro, eu acho que, primeiro, o vídeo, claro, eu até fiz uma seleção do que colocar, um vídeo que tem outros elementos, tantos, quem for lá assistir depois na página do YouTube do Comitê Brasil, né, como é o nome lá, vai perceber que tem outros elementos também que dão algumas noções mais claras sobre o olimpismo, mas eu acho que uma das coisas que tu trazes e destacas nesse vídeo justamente nós não estamos falando de uma coisa irreal. Ele usa a expressão, não vamos ser infantis ou ingênuos, né, em pensar que todo mundo vai ser amigo, que todo mundo, né, vai se dar bem, vem para minha casa, vamos tomar um chopp. Não é isso. O que Coubertin propunha era a ideia de um entendimento das pessoas, que as pessoas pudessem se entender. Por que ele pensava nisso e por que esse é um dos elementos chaves do ideal olímpico? Porque quando Coubertin começa a elaborar seu plano para os Jogos Olímpicos, o mundo já vivia, especialmente na Europa, a iminência da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. E Coubertin, como um cara que tinha uma habilidade política extraordinária, né, ele percebia esse movimento,
esse caráter belicoso que já se vivia na Europa, e se, pô, é uma estratégia vender uma ideia de que possa contribuir para a paz. Então, vamos organizar um evento internacional que promova valores internacionais, e um deles, como chave, é o entendimento das pessoas. E, para o entendimento, antes de tudo, é necessário o primeiro dos valores: respeito. Esse é o primeiro dos valores. Sem respeito não se chega a nada nas relações humanas. Nada de bom. Então, para que eu tenha entendimento com as pessoas, para que eu possa me dar com elas, no sentido de a gente se tolera, a gente se respeita, a gente não precisa brigar, respeito é a base do ideal olímpico. E também acrescentaria, Nelson, esse elemento de que, para a gente poder respeitar os demais, antes de tudo, é fundamental conhecer a nós mesmos, né? Então, também Coubertin reforçava muito esse princípio também clássico que norteia todo o pensamento filosófico, né, de conhecer nós mesmos. Ele também dizia que é próprio do atleta conhecer e se governar, porque assim vai poder reconhecer aquilo que nos une com os demais seres humanos e aquilo que nos diferencia. Perfeito. E escolher por aquilo que nos une, né? Escolher pelos valores olímpicos. Então, um ideal olímpico, o Pedro questionou se poderíamos viver um ideal olímpico não sendo atletas, né? Sim, isso é muito importante que chegue a todos essa mensagem, porque não se refere a apenas aos atletas, aqueles que competem, participam de uma Olimpíada, não. O ideal olímpico, todos podemos viver, e na verdade ele fala com a nossa natureza mais profunda, mais heróica, digamos assim, que todo ser humano tem esse anseio de se aperfeiçoar, esse anseio de encontrar o seu melhor, encontrar suas verdadeiras forças, e é disso que o ideal olímpico fala, de esse modelo de vida humana que expressa a excelência do espírito humano, né? De viver de acordo com essas virtudes que todos carregamos no nosso coração e lutarmos por elas, né? Por conquistar cada vez mais a nós mesmos. Então, se trata de uma conquista interna, né? E todos podemos viver, todos podemos ser olímpicos se nos norteamos por esses valores. Eu acho, só para complementar, Sara, eu acho que tu trazes uma coisa extremamente importante a entender. Coubertin usou o esporte como ferramenta para facilitar esse processo de divulgação e alcance, porque o esporte sempre teve um apelo social muito grande, né, no mundo. Então, era uma ferramenta que ele viu que teria sucesso para ele poder levar a mensagem dele. A mensagem dele para quem é? Para os atletas? Não, a mensagem dele é para a humanidade, né? O esporte apenas, como a gente refere, o esporte imita a vida, né? De certa maneira, o esporte é uma forma de passar essa mensagem, mostrando que aquilo que acontece ali fora também do esporte, para quem não pratica, poder claramente enxergar qual é a mensagem que também está sendo perseguida ao trabalharmos essa filosofia olímpica. E esse ideal, essa ideia do olimpismo, ela se manifesta a cada 4 anos, né? E, bem, esse é eu lembrava, né, sobre o ritual, né? Esse ritual de a cada 4 anos termos os jogos, né? E me veio o Pequeno Príncipe, né? Que a raposa do Pequeno Príncipe, nessa obra de Antoine Saint-Exupéry, a raposa explica para o Pequeno Príncipe, né, que é importante que tenhamos um ritual, pois assim nós sabemos e vamos nos preparar para esse momento, né? E, bem, nesse momento histórico em que estamos vivendo, esse ritual foi quebrado, né? Talvez uma das poucas vezes na história em que isso se deu, né? Os Jogos Olímpicos que seriam em Tóquio 2020 foram adiados, né, para Tóquio 2021, em agosto de 2021, com uma possibilidade de um novo adiamento. Queria ouvir um pouquinho de vocês o que significa esse ritual, né? E, ao mesmo tempo, o que significa essa quebra, essa ruptura desse ritual
não só no sentido bem prático para os atletas, né? Mas também para o próprio ideal olímpico, né? Sara, acho que essa é uma questão que tu pode iniciar. Sim. Bom, então tá. Isso dos rituais, eles têm está diretamente relacionado com essa tradição, né? De então, novamente, né? Pierre de Coubertin, ele se suporta na história em todo esse resgate muito importante que ele fez dessa tradição, que tinha um conhecimento talvez mais conectado com a natureza, e aí então se refere a ideia de um ritmo, de um ciclo, né? Que é algo que a gente vê presente na natureza. Tudo tem um ritmo, tudo tem um ciclo, né? Então, a gente sabe que sempre depois de uma estação vem a outra, depois da primavera vem o verão, e assim por diante, assim como após um amanhecer, vem o anoitecer, e assim a vida segue nos seus ciclos, né? Da mesma forma, também as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos cumpriam buscavam essa harmonia de acordo com um ritmo maior, porque afinal de contas fazemos parte de algo maior. E talvez esse momento também venha a nos lembrar disso, né? Que não temos o controle de tudo. Tem uma lei maior aí que rege esses grandes movimentos da humanidade. Então, Pierre de Coubertin, resgatando essa ideia do ciclo, também era muito enfático em reforçar, em não abrir mão desse ciclo quadrienal, dessa primavera humana, como ele mesmo lembrava e associava os Jogos Olímpicos como o festejo dessa primavera humana. O que é a primavera? Esse momento de florescer, onde a gente se prepara a gente cultiva a semente, a gente cultiva aquilo que queremos florescer na primavera. Então, trazendo essa visão mais filosófica do que um ciclo representa, tem essa relação com algo maior, né? E que, portanto, deveria ser respeitado desde o ponto de vista de Coubertin e da filosofia que vai de encontro a um ritmo da natureza, né? Eu acho que a Sara explica super bem essa questão, mas eu queria agregar algumas coisas, né? Esse ciclo olímpico de 4 anos nós chamamos de Olimpíada. As pessoas equivocadamente usam a expressão Olimpíada para se referir aos Jogos Olímpicos. Vai ter a Olimpíada de Tóquio. Não vai ter a Olimpíada de Tóquio. Vão ter os Jogos Olímpicos de Tóquio. De um período de tempo chamado Olimpíada, que dura 4 anos. A Olimpíada é uma palavra que vem lá da grega, lá da Grécia Antiga, 4 anos. E esse 4 anos tinha todo um significado na Grécia Antiga, não é uma coisa casual. Não, por que não é 3, por que não é 5? Porque 4 anos tinha um significado todo, que eu não vou entrar agora em detalhes, mas para a gente entender. Então, Coubertin resgata primeiro a tradição. Coubertin sempre foi, e esse foi o grande acerto do Coubertin nos Jogos Olímpicos, foi ter rituais, cerimônias e tradição. É isso que transforma os Jogos Olímpicos num evento tão especial. É justamente esses cuidados, né? São os momentos, por exemplo, o momento que mais audiência tem na televisão, em qualquer programa televisivo, é a abertura dos Jogos Olímpicos. Não é a final da Copa do Mundo, é a maior audiência televisiva do mundo. Sempre é a cerimônia de abertura dos Jogos. Vejam que interessante. As pessoas esperam por aquela chama ser acesa, aquela coisa toda. Isso mostra como Coubertin foi esperto em resgatar isso também lá dos gregos. Bem, mas então a pergunta objetiva do Pedro é mais o que significava essa questão de ritmo e o que isso impacta no dia de hoje. Bem, a questão é que pela primeira vez os jogos são adiados. Aí vocês vão perguntar, mas já não teve na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial? Não. Na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial os jogos foram cancelados, é diferente. A Olimpíada aconteceu, porque a Olimpíada é o período de tempo. Então, se vocês olharem, por exemplo, em qualquer site, no Google, Wikipedia, vocês vão ver lá que a Olimpíada é contada, inclusive, daqueles anos que não houve Jogos Olímpicos.
mas os jogos daquela Olimpíada não. Ok, mas agora o ritmo da Olimpíada alterou. Circunstancialmente, né? Porque depois retoma o mesmo período, né? Os jogos de 24, os jogos de 28 e vai seguir tudo, esperamos, né? Tudo ok. Agora, Pedro, o que vai acontecer a gente ainda não sabe. Hoje os jogos estão transferidos para o ano que vem, mas existe uma forte possibilidade que eles sejam cancelados, porque não existem respostas seguras e concretas que nos garantam a realização dos jogos no próximo ano. Então, qual é o impacto disso? O impacto disso é que, ao mesmo tempo que o movimento olímpico enfrenta uma situação sem precedentes, porque tem um impacto econômico, inclusive, na cidade que organiza, nos patrocinadores que investem no movimento olímpico, mas tem um impacto na vida das pessoas também. Os próprios atletas, tem atletas que, se os jogos não forem realizados, a vida olímpica dele acaba. Porque existe um período de tempo que esses caras estão em condições de competir no nível que os Jogos Olímpicos exigem. Tá? Então, isso também tem consequências, às vezes, que a gente não imagina. Então, isso vai exigir do movimento olímpico também uma revisão de uma série de coisas. Se isso gera impacto financeiro, por exemplo, nas cidades, será que os eventos precisam ser tão gigantescos assim? Coubertin alertou para isso. Os gigantismos dos jogos, os excessos que ele comentava, e os excessos que eu me refiro agora nesse momento são as questões do dinheiro que envolve os Jogos Olímpicos, começam a colocar em risco aquilo que realmente importa, que é o desenvolvimento humano através do esporte. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade para a sociedade, e não só agora para quem vive o movimento olímpico, para a sociedade como um todo, numa crise como a que a gente está vivendo hoje, aproveitar esse momento para rever aquilo que realmente importa nas nossas vidas e, no caso do movimento olímpico, rever aquilo que realmente importa ao organizar um evento dessa magnitude. Você, Sara, pode falar, Sara. Não, eu ia só acrescentar, né, justamente dando sequência a esse pensamento do Nelson, de rever, né, desse movimento que sim, gera um impacto, é um momento muito especial nesse sentido, onde a gente tem essa oportunidade de parar, olhar e também aprender muito, né? E se a gente olha, então, rever, né, como um atleta se perguntar, né, como você se relaciona com o ideal olímpico. Então, agora, diante da possibilidade de você não poder mais participar dos Jogos Olímpicos, como isso fica a sua relação com o ideal olímpico? Você vai deixar de ser um atleta olímpico? O que fazer se não tem os Jogos? Coubertin possivelmente diria, continue treinando, continue sendo um olímpico, continue se exercitando para cultivar suas forças e ter a oportunidade de um dia mostrá-la à tona, né, de oferecer isso que você tem cultivado. E talvez seja interessante também a gente olhar para como foi que Coubertin, durante o seu tempo de vida, ele presenciou um cancelamento, né, dos jogos lá no início, na Primeira Guerra. Sim. Então, como que isso se sucedeu na sequência, né, algo que me chamou a atenção, fazendo esse estudo, que logo depois, né, justamente no jogo de 1920, na Bélgica, o trabalho, ele fez esse movimento de novo, voltar às origens, voltar às tradições, e trouxe à tona mais elementos que reforçassem essa tradição que ele estava resgatando e qual a mensagem que ele queria trazer para a humanidade, né? Então, foi ali onde vieram muitos os símbolos que conhecemos até hoje, né? Destaca um deles a bandeira olímpica, né? Com essa imagem muito forte de união entre os povos, né? De todos os continentes juntos representados, um símbolo de união, de fraternidade universal, né? Então também trouxe o elemento das artes também ali presente, o juramento dos atletas, esse compromisso cada vez mais interno de competir consigo mesmo e a glória do esporte, como falava, e não pelos resultados. Então, assim, ele voltou a esses elementos mais
profundos, mais internos, e talvez seja algo interessante para a gente considerar no momento atual. Para que caminho está indo o movimento olímpico, aonde que realmente ele se propõe a ir bom, como queremos viver esse ideal olímpico, né? Como estamos vivendo e como podemos vivê-lo. Sara, você usou a expressão dos jogos serem, o que Coubertin nos trouxe, né? Os jogos serem essa primavera, né? Esse momento que a natureza vive um esplendor de cor, né? E para um atleta também é uma primavera chegar a esse momento, né? Aos jogos, talvez no auge da sua condição física, na sua condição psíquica. Só que para que ele chegue ali, nessa condição, é preciso que ele viva, talvez, no período que passou, o seu melhor, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois, Nelson e Sara, como esse ideal olímpico nos impulsiona a viver os nossos melhores momentos, não só física e psicologicamente, mas também com esses princípios humanos, ou seja, como nós podemos viver esse melhor para chegar nas nossas primaveras, sejam essas primaveras quais forem. Eu queria resgatar uma expressão, né, patos, né, que o Coubertin usava, patos olímpico, né, que remete à ideia da paixão que nos move, né, esse impulso que temos dentro da gente. Ele fez essa relação do atleta para mostrar o quanto a gente deve querer buscar o que almejamos. Mas o cuidado que ele dizia que deveria vir junto com essa patos olímpica era o cuidado da euritmia. Por quê? Porque quando a gente busca com muita paixão alguma coisa, nós conhecemos bem as paixões humanas, né? Elas muitas vezes acabam tendendo ao excesso. Quando queremos muito alguma coisa, às vezes somos levados a fazer as coisas para consegui-las a qualquer preço. Isso vale para o esporte, isso vale fora do esporte. Por exemplo, no caso do esporte, as pessoas usam doping, as pessoas corrompem, as pessoas fazem gol de mão, como o Maradona. Né? Existem inúmeras situações que a gente pode remeter onde vale qualquer coisa para ganhar. Então, ele falava em euritmia, a busca de um equilíbrio, sem tirar a paixão, mas evitar o excesso. E esse mesmo modelo valeria para os jogos como um todo, né? Então, o que eu diria em resposta ao que tu trazes sobre o que a gente busca é justamente, primeiro, dar sempre o melhor de si em qualquer coisa que a gente faz, mas entender que todos nós também devemos ter um limite, né? O brabo é encontrar, todos nós encontramos onde é que é o nosso limite, onde é que é o nosso demais, né? Então, a resposta invariavelmente vai quando a gente começa a perceber que aquilo que a gente está buscando ou traz prejuízo para mim ou prejuízo para o outro. Então, por exemplo, eu estou buscando treinar muito, ou ler muito, trabalhar muito. Bem, se isso começa a trazer prejuízo para mim ou para outra pessoa que está comigo, me acompanha, isso passa a ser o excesso que a gente tem que tentar evitar. Né? E acho que essa é uma mensagem que o esporte nos traz e deveria ser revisitada, na minha opinião, nos dias de hoje. Se tem alguma coisa que a Covid nos traz como convite, é revisitarmos aquilo que importa. Quando somos atletas ou quando somos o que quisermos ser na nossa vida, né? Pais, amigos, profissionais de qualquer área, cidadão, que sejamos sempre o melhor que a gente pode, sempre buscando cuidar do excesso, né? Para que isso não se torne algo prejudicial para nós e para as outras pessoas. Eu diria que, para complementar, né, também fazendo esse resgate desses conceitos, de o que significava o esporte na época clássica, o atleta, isso pode nos ajudar a responder como
como viver esse ideal olímpico hoje, como chegar a esse esplendor, né, dessa primavera humana que você coloca, Pedro. O atleta, ele, desde o ponto de vista clássico, né, ele é aquele que luta, né? Não é aquele que compete, não é aquele que ganha, que chega em primeiro lugar, mas essencialmente esse elemento da luta, né, que é algo presente da vida, né? A vida, a gente poderia fazer uma analogia direta, né, com uma saga para a gente conquistar quem realmente somos, né? Esse é o ponto de vista da filosofia do atleta clássico, e que eu ouso dizer que é o atleta que Coubertin se referia, porque ele está sempre nos lembrando de que viver um ideal olímpico não se refere à nossa performance atlética, não é às nossas marcas externas, e sim ao quanto conseguimos superar as nossas debilidades, nossos medos, as nossas preocupações, nossas instabilidades, e quanto conseguimos encontrar as nossas forças, acessar e oferecer para os demais, né? Então, essa ideia de oferenda é algo também, acho que muito, muito importante para a gente relembrar do que significa esse atleta olímpico, aquele que quer travar essa luta consigo mesmo para colocar o seu espírito à prova, a sua excelência humana à prova, e aí, conhecendo esses limites, poder buscar sempre esse mais alto, esse mais rápido, mas com essa visão coletiva, não por si mesmo, não por querer superar ter esses resultados externos, competir com os demais, mas porque concebe que faz parte de um todo, e que se somos uma humanidade, quando um ser humano é um pouco mais vitorioso, é um pouco mais olímpico, um pouco mais digno, toda a humanidade cresce, toda a humanidade floresce, né? E por isso os atletas têm um papel essencial de nos lembrar isso e de trazer essa inspiração de que podemos muito mais do que nossa mente coloca, dos limites que estabelecemos internos. Então, o atleta, desde esse ponto de vista, vai estar sempre aprendendo a encontrar esse desconhecido dentro de si e descobrindo e buscando oferecer todo esse potencial para os demais. Bem, aqueles que estão nos assistindo, se vocês quiserem escrever suas perguntas no chat, fiquem à vontade. A gente já está caminhando para o final da nossa atividade, desse terceiro ciclo Pierre de Coubertin, e daqui a pouquinho vamos abrir para as perguntas de vocês que estão aí nos assistindo, muita gente participando, agradecendo por essa atividade, e nesse momento que de fato vocês já citaram algumas vezes, o nosso modo de vida, toda a estrutura que nos era apresentada, né? Bem, tivemos que modificar muitas coisas, e a pergunta que faço a vocês já apontaram algumas respostas, mas o que Pierre de Coubertin, com o resgate do olimpismo, dessa filosofia, desse ideal, o que esse ser humano capaz de ir lá nas tradições, resgatar, trazer para um momento histórico muito próximo de nós, pode nos ensinar enquanto humanidade, enquanto grupo humano, nesse momento histórico? Queres falar, Sara? Queres que eu fale? Falo eu primeiro aqui. Eu acho que a grande lição de Coubertin é ensinar para nós o que realmente importa para nossas vidas. Eu acho que eu ainda comentava com alunos meus hoje pela manhã uma questão interessante, né? Quando a gente quer muito uma coisa, por exemplo, numa escala de 1 a 10, quanto a gente quer vencer? Então tá, eu quero 10. Eu quero muito vencer. Então a pergunta que eu faço a seguir é: e quanto tu te dedicas para alcançar esse objetivo de 1 a 10? Alguns me diziam 4, 5%. Então, o resultado tu quer 10, mas o que tu entregas para alcançar isso é 4, 5. Então, quando Coubertin, de certa forma, cria o olimpismo,
ele pensava na formação e desenvolvimento das pessoas. Nesse sentido, de buscar, como todo pedagogo busca, diminuir o abismo que existe entre o que a gente se propõe, o que a gente quer e o que a gente faz para conseguir isso. Diminuir a distância entre o discurso da gente e a nossa prática. Né? Então, o esporte é uma das maneiras da gente colocar em prática isso. Eu quero ganhar o jogo, mas não treino. Por exemplo, né? Eu quero ser eu quero me formar, mas não estudo. Né? Eu quero chegar no horário, mas não tenho disciplina, não me disciplino para nada, não me organizo. Então, o esporte, de certa forma, é um bom modelo para a gente também desenvolver essa disciplina, né? E fazer essa ponte que nos leva, metaforicamente, né, ao desenvolvimento e aprendizagem desses processos, né? Da diminuição dessa distância que tanto nos preocupa. Isso vale para a vida de qualquer um aqui. Não é Coubertin que ensina isso. Isso não são valores olímpicos, né? Isso são questões pedagógicas que Coubertin também fala. E isso não são valores olímpicos, são valores humanos, são coisas para a gente trazer para a nossa vida. Qual de nós que está aqui, está presente aqui hoje nessa live, né, consegue ter convicção de que não existe distanciamento entre o que eu desejo e o que eu faço para conseguir o que eu desejo? Quem tem essa segurança? Eu acho que é uma busca humana, todos nós, né? Quando queremos mais, temos que entregar mais. A busca pela excelência nos ensina isso. Esse também é um dos valores olímpicos. E a gente poderia estar pensando nisso a partir também do resgate de Coubertin. Acrescentando, Nelson, nessa tua última fala, a força para conseguir aquilo que queremos traz esse elemento da força moral, né? De a gente conseguir aplicar nossas ideias, nossos sentimentos em ação, né? Que isso também foi um dos pilares do olimpismo, de uma filosofia prática, né? De conseguirmos, então, transferir aquilo que aprendemos no esporte, que são um meio pedagógico por excelência, para a vida, porque no fim das contas é disso que estamos falando, né? Desse desenvolvimento humano, o esporte só como um meio, só como uma ferramenta. Porque simplesmente praticar esporte não garante que seremos seres humanos melhores. Muito pelo contrário, inclusive pode por esses excessos que já falamos aqui, né? Então, o que vai garantir? Essa finalidade, né? E além do mais, não só a finalidade de buscar esse desenvolvimento humano, nós precisamos saber fazer isso. É algo que precisamos ser educados, e Coubertin tinha muito claro essa importância da educação, da mesma forma com que Platão entendia a educação no seu sentido clássico, desse eduzire, né, de que tirar de dentro tudo o que o ser humano já tem em potência dentro de si, mas ele precisa ser despertado, educado, ensinado. Portanto, a importância de uma escola que nos ensine, uma escola prática, né? E é isso que também digo que a gente vive e pratica essas ideias na escola com o coração e nos percebemos mais saudáveis dentro dessa harmonia, desse equilíbrio, mais conscientes de quem nós somos e, portanto, felizes, né, por poder conhecermos um pouco mais de nós mesmos e poder ser útil dentro dessa sociedade que integramos. Então, eu acho, inclusive, né, Sara, que essa questão, o esporte não educa nem a escola. Vai depender do que acontece no processo de quando praticamos o esporte ou de quando estamos na escola, né? Ou seja, mais uma vez, a mão do pedagogo é tão importante nesses processos, né? Do processo intencionalmente para trazer esse processo de aprendizado, como é importante. O esporte pode ser ruim, pode ser bom. Depende de como ele vai ser tratado. E a escola também, porque se fosse a segurança de que a escola não educa, e se fosse assim, por que criar tanta evasão escolar? Por que a gurizada não gosta da escola hoje? Desculpa a expressão gurizada aqui, gauchesca, mas acho que todo mundo já entende, né? Mas, assim, aqui, sempre melhorar os processos também
tanto do esporte como da escola. São exemplos que a gente está trazendo aqui para que efetivamente possa ter a condição desse aprendizado. Bem, como eu falei, vamos abrir então agora para as perguntas que chegam no nosso chat aqui nessa nossa live no YouTube. Começo pela pergunta da Eduarda Castro. Ela diz: algum símbolo que podemos usar para lembrarmos diariamente sobre esse ideal, sobre esse espírito olímpico? A Sara já citou um deles, né? Eu acho que o símbolo mais emblemático dos Jogos Olímpicos, né? Desse movimento olímpico, são os aros, os anéis, né? Olímpicos. Eles juntos, né? Os 5 anéis representam a ideia justamente da união dos povos, né? Do entendimento dos povos, né? Juntos atrás de um propósito único. E o detalhe que pouca gente se dá conta disso é que esses anéis olímpicos desenhados por Coubertin são colocados no fundo de uma bandeira que é branca, justamente simbolizando a ideia de paz. Esse é um deles. O outro, que inclusive é um dos símbolos usado pela própria escola do esporte, é a chama. Esse eu vou deixar para a Sara falar um pouquinho. Sim, eu ia mencionar exatamente esse, e na verdade é uma excelente pergunta, porque os símbolos são esses elementos que nos conectam com Eu o até invisível. quero trazer outro depois, se tu me permite, mas vai na chama agora. Isso, então os símbolos fazem essa ponte com esse invisível e com essas ideias mais profundas, e então eles falam com todo o coração do ser humano. Né? E para mim, um dos símbolos mais fortes do que representa esse ideal olímpico é justamente o fogo olímpico, a chama, a tocha, que desde sempre vem iluminando o coração da humanidade, reunindo todos em torno do fogo, para nos lembrarmos dessa nossa essência, né? De que temos algo sempre vertical, algo buscando as ideias, e então o símbolo olímpico, a tocha olímpica, com certeza é um elemento que podemos nos recordar sempre na nossa imaginação, de que todos temos essa chama dentro de nós e assim acendemos ela, podemos iluminar ainda mais, ser essa ponto de referência, de luz, que no fim das contas, uma das grandes mensagens que Pierre de Coubertin vem resgatar, dessa tocha que percorre a história da humanidade, aquecendo, iluminando os corações. Eduarda, a tua pergunta é fantástica. Eu queria ilustrar para vocês todos também o terceiro símbolo, digamos assim, né? Nós hoje basicamente consideramos que os valores olímpicos se resumem, né? Eles são todos eles organizados a partir de 3 grandes valores: amizade, que na verdade é o entendimento, né? Respeito e excelência. Cada um desses valores, pedagogicamente, aliás, didaticamente, foram associados a um símbolo. Então, por exemplo, a questão da excelência é o único símbolo que não foi falado agora aqui, que na verdade é o lema olímpico, né? Sitius altius fortius, né? Mais rápido, mais alto, mais forte. Não mais rápido, mais alto, mais forte que os outros. O mais rápido, o mais alto e mais forte que tu podes alcançar. Em qualquer esfera da tua vida, não do esporte. Esse é o lema olímpico, que é um símbolo também, né? E ele está associado justamente à ideia da excelência. A ideia do respeito, né? Está associado, né, à questão ali dos aros olímpicos, respeito entre os povos, as culturas, os credos, as raças. Isso está associado a esse símbolo dos anéis com o fundo da bandeira branca. E a questão do entendimento, da amizade, obviamente está associado ao calor da chama, né, que passa de mão em mão, nesse processo que a gente chama de revezamento da tocha a cada 4 anos e reacende a nossa fé na humanidade.
né? Esses são os principais símbolos olímpicos. Teriam tantos outros para a gente pensar, mas eu acho que esses 3 melhor representam o olimpismo. O Christian Kern pergunta ao Nelson, e estendo também a pergunta à Sara, o adiamento dos Jogos de Tóquio, que falamos aqui, para o próximo ano, por conta aí, da pandemia, né, pode ser uma representação reflexiva de trégua olímpica na atualidade? Tu pode repetir o início ali? Posso. O Christian Kern, Nelson, Sim, ele isso sim. pergunta sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, para 2021, como a gente já falou aqui. Ele pergunta se isso pode ser uma representação reflexiva da trégua olímpica na atualidade. Olha, Christian, a trégua, na verdade, vamos lá resgatar os gregos de novo, né? Existiu uma expressão grega chamada ekekíria. Numa tradução bem vulgar, significa tirar a mão. Né? Tirar a mão do quê? Provavelmente das armas. Porque ekekíria era justamente a expressão que se utilizava para uma trégua sagrada, para que todo mundo pudesse se dirigir até o local dos Jogos em Olímpia. Isso acontecia 3 meses antes dos Jogos iniciarem, para que todo mundo pudesse se dirigir com alguma tranquilidade até Olímpia, o santuário onde eram realizados os Jogos. Então, a Ekekíria inaugura a ideia da trégua sagrada. Hoje, os Jogos simbolicamente também representam uma ideia de trégua, porque é melhor a luta no campo esportivo do que num campo de batalha, né? Então, todos os países, por uma combinação que existe entre a ONU e o Comitê Olímpico Internacional, que participam dos Jogos, assinam um tratado de paz, que é a nossa trégua olímpica, para que os Jogos aconteçam. O adiamento não afeta isso, de certa forma, não vejo nenhum problema, né? Mas, de qualquer maneira, reafirma a ideia da importância dos Jogos, porque, pelo menos lá, por trás da realização desse evento, está também a ideia de que os povos se mantenham também uma ideia de paz e entendimento, né? É isso que eu tenho, mais do que isso eu não consigo fazer relação com a trégua em relação ao adiamento, não. Se eu entendi a pergunta, eu diria que o que talvez vai determinar se tem relação com essa trégua sagrada que representava os Jogos na Antiguidade vai ser o como, de novo, como vamos nos relacionar com os Jogos Olímpicos, com esse ideal olímpico. Porque para efetivamente falarmos de uma trégua sagrada, teríamos que restabelecer esses princípios, né, de realmente uma verdadeira união real, né, de para além dos proformes e dos protocolos de assinaturas de paz, mas que isso seja uma realidade, né, que esse respeito seja um valor vivido, um valor presente em cada ser humano, porque é isso que faz a cultura humana, né, é cada um de nós vivendo e sendo um símbolo, expressando isso. Então, assim como lá na antiguidade, no início dos Jogos na era clássica, a retomada veio, uma das versões, né, são muitas histórias, mas de que justamente era um período que também a Grécia passava por um momento de muita crise, de uma pandemia semelhante a essa, talvez, para as proporções da época, mas era um momento de pestes e de guerras que o povo estava sofrendo. E aí veio a inspiração divina, também conta-se, né, como era próprio dos reis consultarem os oráculos, de que esse seria o caminho para restabelecer uma convivência saudável, os princípios humanos novamente à tona, uma saúde, podemos colocar assim, e todos esses valores de fraternidade que estavam fragmentados, os Jogos poderiam reacender. E foi assim, com essa inspiração, então, que ele nasce e aí perpetuou por mais de 12 séculos, com essa força, né? Então, talvez esse seja o critério, no ponto de vista, para fazer essa relação, se a sequência dos Jogos Olímpicos na era moderna vai
vai abranger essa trégua sagrada? São muitas perguntas chegando, então preparem-se, muitas perguntas muito boas, por exemplo, Legal. como a da Carla Jucá. No esporte coletivo, ela faz aí uma relação, né? No esporte coletivo, cada um tem seu papel na equipe, e nem todos são os atacantes, né? Que talvez mais apareçam. Nossa sociedade, no entanto, parece nos cobrar esse protagonismo em todos os momentos. Ela pergunta: como vocês veem essa questão? Olha, de novo, o exemplo do esporte, né? Eu acho que cada um numa equipe tem seu papel. Isso vale dentro da nossa equipe de trabalho, isso vale dentro da Nova Acrópole. Eu lembro o belo exemplo de trabalho dos voluntários no evento de Olimpíada ano passado em São Paulo. Cada um tem seu papel e importante é todos entenderem qual é o seu papel e respeitarem, né, a importância do papel de cada um, independente da posição que ocupa. O esporte nos ensina isso. Nós sabemos que, por algum tempo, equipes que têm grandes talentos, às vezes o cara que decide o jogo, ele ganha o jogo, mas para ganhar o campeonato é preciso uma equipe. Né? E eu acho que esses são bons exemplos para a gente pensar. Agora, por outro lado, a gente sabe que a nossa sociedade é extremamente competitiva no sentido negativo da competição, né? De querer resultados e só vale quem faz o gol, só vale o que ganha. Bem, mas isso é justamente o que nós queremos fazer ao olhar os aspectos educacionais e até mesmo filosóficos do esporte. É ver que existem outras coisas para além da vitória, há outras coisas para além do grande destaque. E a nossa sociedade também. Nós temos que entender que, por exemplo, dentro do hospital hoje, os que salvam vidas não são só os médicos, que numa hierarquia de importância social hoje parecem ser os mais importantes, mas não são só eles. Temos tantos heróis hoje que a gente identifica hoje nessa situação que jogam em diferentes posições, não é verdade? Então, o esporte nos ensina, e talvez a gente passe a valorizar mais o papel dos diferentes protagonistas de cada processo, não só do esporte, mas também em situações reais, como nós estamos vivendo hoje, o exemplo do hospital, e numa pandemia fora do hospital, outras tantas pessoas estão fazendo papéis de grande importância para que a gente possa continuar minimamente levando essas condições da melhor maneira possível, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Talvez esse seja um grande ensinamento também desse momento atual, de a gente aprender que precisamos uns dos outros, e bom, para o atacante atacar, precisa que tenha um bom levantamento, uma boa recepção, e no fim a gente vai percebendo que todos temos algo para contribuir, né? A questão é, muitas vezes, a gente encontrar, né, fazer esse caminho de dentro e reconhecendo o nosso valor e nos conscientizarmos como parte de algo maior, sabemos que podemos e devemos contribuir com essa grande orquestra que compomos todos como humanidade, como o Coubertin também falava, né? Cada um, a gente só vai fazer uma grande música juntos, uma grande sinfonia, se cada um colocar a sua voz, o seu tom, a sua contribuição. E vejo que esse esporte que estamos falando, resgatando, que Coubertin resgatou e que vivemos na escola do esporte, isso é muito real. A gente vai realmente aprendendo que cada um tem a sua contribuição e que todos são importantes, que todos fazem parte, que é muito mais duradouro, mais prazeroso, mais uma alegria profunda compartilhar de algo coletivo, de uma vitória coletiva, de que quando cada um encontra a sua superação, todos comemoram, todos compartilham desse movimento, que então todos saem um pouquinho mais forte com isso, um pouquinho mais humanos. Só um complemento, Eduardo. Eu e a Sara somos os protagonistas hoje. É mesmo? Como é que seria isso sem o Eduardo?
E a Érica e o Rafael que estão dando o aporte técnico para nós. E sem a Eduarda, o Christian, a Carla que fizeram as perguntas e todos vocês que estão nos assistindo. Isso só ganha valor e importância se nós pensarmos no papel de todos os protagonistas desse processo. Isso é uma coisa que nós temos que aprender a fazer, a valorizar o papel de cada um dentro de cada situação. A Ariela Rezende pergunta aqui, a partir dessa visão do esporte, exatamente dessa visão da necessidade desse grupo, da potência que um grupo, né, leva a todos nós individualmente, ela pergunta como podemos enxergar a questão de competir com outra pessoa. A primeira é lembrar que o outro não é meu inimigo, é meu adversário. São duas coisas bem diferentes, né? E acho que houve um ranço aí com a questão da competição por muito tempo, né? Na própria educação física, que é a minha área de origem, assim, de formação, houve uma época que o pessoal começou a negar a competição e valorizar apenas a cooperação. Eu acho que existe espaço para as duas coisas, porque ambas são da natureza humana, né? A cooperação, os jogos cooperativos, o esporte cooperativo nos ensina a importância sempre do outro para a gente chegar a um objetivo juntos, aquela coisa assim. Mas a competição, no meu entender, não é diferente. Que valor tem a minha conquista sem o meu adversário? Quem é que me tira o melhor que eu tenho para dar? Eu só consigo entregar o meu melhor quando eu tenho um cara me confrontando. Porque também é do outro que eu tiro essa patos olímpica, que nós falamos dessa paixão, da minha superação. Eu quero me superar para poder... O outro, que é o nosso adversário, é fundamental nesse processo. Fundamental. E, de certa forma, era o que os gregos chamavam os festivais agônicos ou agonísticos. O agon, na verdade, é esse enfrentamento, esse confronto para que as pessoas possam expressar a sua melhor arete. É isso que os gregos queriam. Não eram Jogos Olímpicos o nome. Hoje nós damos o nome de Jogos Olímpicos. Originalmente eram festivais agonísticos. Esse era o nome, né? Antes disso, até cerimônias fúnebres eram nomes que falavam, porque paravam as batalhas para celebrar os mortos nas batalhas e faziam jogos em homenagem a eles. Ou seja, o meu adversário, ele é fundamental na busca da minha excelência, porque é através desse confronto, o agon, que eu encontro a minha melhor arete. Perfeito. Só iria acrescentar que, justamente, grandes atletas querem competir com grandes atletas com de excelente nível, porque sabem que, assim, vão ter a oportunidade de buscar expressar o seu máximo valor e, assim, juntos, essa visão de sempre que então, está ajudando ao outro e não só aos dois, enfim, todo esse movimento que, se a gente fala de novo de equipe, de humanidade, de quando cada ser humano se torna mais humano, todos crescemos juntos. Então, esse princípio da competição faz parte da vida, né, dessa natureza humana, de querer se superar, todos queremos encontrar o nosso melhor e oferecer o melhor que temos. E a competição vai nos ajudar a encontrar essas forças e a expressar esse potencial. A Luara Cunha, ela pergunta, e também é um questionamento do Lúcio, como podemos fazer para despertar o interesse desse espírito olímpico em nossas crianças que estão cada vez mais sedentárias ou cada vez mais afastadas dessa ideia olímpica do esporte? Como fazê-las encontrar essa patos olímpica, essa paixão, essa coisa assim. Na verdade, eu acho que uma das maneiras é o exemplo. Essa era a ideia do Coubertin, que os atletas olímpicos não fossem os únicos a desfrutarem
do bem que o esporte pode oferecer às pessoas. Ele queria usar os atletas olímpicos como mensageiros do quanto o esporte poderia ser bom para as pessoas. Então, as pessoas, ao olharem esses atletas e seus grandes feitos, as pessoas diriam: eu também quero fazer grandes feitos, né? Eu também quero fazer o que esse cara faz. Então, de certa forma, o exemplo é fundamental. Então, se um pai quer que o filho pratique esporte, quem sabe o pai pratique também, ou leve ele para praticar junto. Não há melhor forma de educar, mais suave, mais eficaz de educar do que o próprio exemplo, né? Eu acho que isso é o suficiente. Então, acho que nós temos que dar um exemplo. O pai quer que o filho saia da frente do computador, que o pai saia da frente do computador e vá jogar. E convide seu filho para fazer isso. Oferecer essa experiência prática, vivenciar isso, né? Porque quando a gente vive, a gente, enfim, sente por nós mesmos e aí vai desenvolvendo esse amor, né? A gente precisa... Sara, é a mesma coisa que querer que o meu filho leia, mas eu nunca abri um livro na frente dele. Não? Sim, sem dúvida. Então, eu quero que o meu filho coma salada, mas eu só como porcaria. Então, o exemplo. Então, queremos que nossos filhos pratiquem esporte, sim, mais do que querer que os nossos... Desculpa, Sara, eu acabei te cortando, já te devolvo. Eu acho que mais do que querer que os atletas sejam bons exemplos para os nossos filhos, ótimo. O importante é que nós também sejamos bons exemplos para eles. Exemplos de vivência de espírito olímpico. Bom, sonhamos com um ideal de educação que volte a trazer essas ideias, mas enquanto, em termos... Bom, na verdade, o ponto de vista filosófico da educação é justamente esse, a partir dessa transformação individual, é assim que a gente muda o mundo, né? Então, cada um de nós... Que pergunta bacana, adorei. Essas perguntas estão muito boas. O pessoal está caprichando, e tem mais. Adorei essa aí. Isso aí. Seguimos. Vocês falaram um pouquinho dessa questão da saúde, né? O Rodrigo Lopes pergunta qual a relação que podemos fazer entre o desenvolvimento da saúde através da prática da atividade física, do esporte, e o desenvolvimento dessa moral individual que nos forma como seres humanos. Primeiro é abandonar aquela velha expressão mens sana in corpore sano. Essa expressão latina é antiga, insuficiente para representar toda essa complexidade de formação e desenvolvimento que está sendo lançada nessa pergunta. Coubertin disse, mens sana in corpore sano, não basta. Porque é possível que eu seja um jovem, não é o meu caso mais agora, mas ok, meu espírito ainda é, né? Mas assim, é possível que um jovem tenha uma mente saudável, tenha um corpo saudável, porque é jovem, mas não porque treina, não porque estuda, não porque pratica valores, é porque ele é jovem. Então o Coubertin mudou a expressão e usou a expressão mens fervida, in corpore lacertoso. Qual é a diferença? Mens fervida é uma mente inquieta, abastecida por valores que estabelecem os objetivos que tu vai buscar. Uma mente inquieta, não uma mente sã, uma mente inquieta. Corpore lacertoso, num corpo exercitado. Agora sim. É uma combinação de elementos que te permitem, usando aquela expressão talvez grega, antiga, da arete ou do kalos agathos, né? Bom e belo. Não basta um corpo belo, performático, mas também que represente o bem. Kalos agathos. Acho que mens fervida in corpore lacertoso, na atualidade, serve também bastante para nós. Sem dúvida. Eu ia nessa direção também, Nelson, mas complementando outra tradução também que a gente pode fazer
da mente inquieta, também como esse espírito ardente num corpo bem treinado, né? Então, essa relação do corpo como a expressão de algo muito maior, mais profundo, enfim, que é o espírito, aquilo que anima, né? Então, essa relação faz toda a diferença, a gente entender o nosso corpo como um veículo próprio, digno de expressar toda essa magnitude, toda essa excelência do espírito humano. Então, por aí buscar a saúde, né? Fazer essa relação do porquê queremos nos exercitar, porquê queremos cuidar do corpo e nos higienizar, agora estão em voga essa questão, mas buscando esses aspectos mais profundos dessa saúde, de uma harmonia mais ampla, dessa higienização dos nossos, todos os nossos corpo veículos. inteiro, né? Um corpo inteiro. físico. Isso. Corpo, mente, emoções e buscar essa purificação que, bom, os grandes atletas clássicos sempre mencionam essa capacidade de purificação que esse esforço, esse treinamento buscando essa saúde proporcionava, e quanto eles tinham uma conexão mais profunda com essas ideias e com eles mesmos, né? Bem, então vamos terminando por aqui. Temos muitas perguntas, quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui no nosso chat, mas a nossa atividade de hoje termina hoje, mas o terceiro ciclo Pierre de Coubertin continua amanhã. Nelson, quero te agradecer pela presença, presidente aí do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e coordenador do Grupo de Pesquisas em Estudos Olímpicos da PUC do Rio Grande do Sul. Nelson, obrigado pela presença, até a próxima. Uma satisfação enorme partilhar. Essa é a verdade. A partilha sempre é uma coisa muito, muito boa, muito positiva. Em momentos como hoje vivemos, né? A partilha deve ser um exemplo a ser exercitado por todos nós. E também, Sara, obrigado. A Sara, que é a coordenadora da Escola do Esporte do Coração, também professora de Educação Física. Sara, obrigado. Que agradeço, realmente é uma grande alegria falar dessas ideias que aquecem o coração e bom, e que cada um que foi tocado por um pouquinho disso que a gente falou, sinta-se responsável por manter essa chama acesa, essa chama olímpica bem viva nas nossas vidas. Então... E como eu falei, o nosso terceiro ciclo Pierre de Coubertin, o primeiro de forma online, continua amanhã, mesmo horário, 7h30 da noite, pelo horário de Brasília. Neste mesmo canal, vamos falar sobre a atualidade da Alice Miliati, a inclusão das mulheres atletas nos Jogos Olímpicos, com a professora, doutora Ana Miragaia, ela que também é secretária do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e membro do Comitê Acadêmico de Seleção de Projetos de Estudos Olímpicos do Comitê Olímpico Internacional, e também o coordenador e professor, coordenador da Escola do Esporte com Coração e professor Ricardo Vela. Amanhã, 7h30 da noite, a gente volta para falar sobre esse espírito olímpico. Se você passou agora no nosso canal, chegou pela primeira vez, não conhece, quer conhecer mais, fique à vontade, se inscreva, ative as notificações e até amanhã. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.